Eu estava literalmente no zero, com a conta no vermelho, endividada, toda atolada em dívidas, sem saber por onde começar, acertar as dívidas, se eu conseguiria sair daquele ciclo, daquela bola de neve que eu tava vivendo. Até, gente, que eu comecei a seguir as dicas do Primo Pobre por 30 dias. Foi só o tempo que eu segui para conseguir dar um giro de 360 graus? Não. Porém, foi seguindo durante 30 dias que eu comecei a moldar a minha mente, né? Comecei a abrir assim um leque de possibilidades e de coisas que mudou totalmente a minha mentalidade, né? Mudou totalmente a minha forma de ver, de mudar a minha vida financeira e sair daquele caos financeiro que eu tava vivendo. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês, falar pra vocês quais são essas dicas que eu segui por 30 dias, que fez assim total diferença na minha vida. Foi um divisor de águas, tá? Mudou totalmente a minha realidade financeira. Pelo menos hoje em dia eu não tenho dívidas, eu não tenho preocupações, eu não tenho perca de sono por conta que eu fico ansiosa, que eu tô devendo isso e aquilo, que minha conta tá no vermelho. Graças a Deus eu consegui ter um resultado assim surpreendente, e hoje eu vou falar pra vocês como foi que eu comecei a fazer, que mudou totalmente a minha realidade. Quando eu comecei, gente, eu comecei a pesquisar muito sobre educação financeira, sobre a vida financeira, como mudar, como começar começar a criar, né, digamos que uma pirâmide para eu poder começar a mudar a minha mente e sair daquele lugar que eu não quero voltar nunca mais. Bom, a primeira coisa, gente, que eu pensei, será que isso funciona? Será que realmente vai funcionar? Porque assim, o Primo Pobre, quem segue ele sabe que ele fala muito sobre guardar dinheiro, mesmo você não tendo muito, sobre renda extra, sobre como guardar, sobre como economizar, né, sobre como organizar a vida financeira e como cortar gastos. E aí talvez a gente se pergunte, porque eu me perguntei muito no começo, será que isso vai funcionar? Só seguir as dicas? Porque muitas vezes, gente, a gente tá tão cansado, a gente tá tão sobrecarregado, a gente tá com tanta dívida, com tanta coisa para poder organizar, que a gente não acredita que seguir vai funcionar. E é onde a gente erra, porque primeiramente você começa mudando a sua mente, né? Porque se você não mudar a sua mente, você não vai conseguir sair do lugar de jeito nenhum. Não tô aqui pra enganar vocês, não tô aqui pra fazer, né, um vídeo apenas pra poder segurar vocês aqui e falar, né, e não, né? Eu quero que vocês tragam os resultados de vocês, que vocês me falem que vocês conseguiu, mesmo ganhando pouco, porque muitas vezes o nosso erro é achar que a gente ganha pouco. Ah, eu ganho um pouco, eu tenho um pouco, eu não vou conseguir nunca, né, sair dessa realidade que eu tô, então eu vou gastar o que eu tenho. E é onde a gente peca, gente. Por quê? Porque a gente precisa começar a guardar, mesmo que nós tenha pouco. Por quê? Porque com consistência, moldando aquilo dia após dia, você vai construir digamos que um valor ali que você se sinta satisfeito, e aí você vai querer cada vez mais buscar a conseguir juntar esse valor, né? Isso vai te dar um gatilho para que você... Minha câmera tá torta, gente. Um gatilho para que você consiga e que você queira continuar melhorando cada vez mais. E quais foram essas dicas que eu comecei a seguir do Primo Pobre? Que foi o que, gente? Ele fala muito na vida financeira, cortar gastos, organizar a vida financeira. E a primeira dica é cortar gastos desnecessários. Como assim? Gente, na maioria das vezes a gente tem a nossa vida toda descontrolada, cheia de dívidas por conta de gastos desnecessários, por conta de gastos supérfluos. Muitas das vezes não são as contas fixas que nos levam a ficar endividados, são justamente essas contas supérfluas, né? Essas contas desnecessárias, que muitas vezes a gente acha que não faz diferença, que é o quê? A comida
que você compra fora, né? O iFood, aquele cafezinho que você tem o hábito de tomar todos os dias na padaria porque não quer fazer, não quer ter trabalho. Compras por impulso, isso era assim, elite na minha vida, gente. Eu tinha assim muita compra por impulso, sabe? Eu não pensava, mesmo que eu não usasse aquilo depois, mesmo que aquilo não fosse me fazer, sabe? Tipo, não fosse acrescentar em nada na minha vida, eu tinha muito isso de comprar por impulso, sem pensar no que tá fazendo. E outra coisa também, gente, são pequenas coisas do dia a dia. Como eu acabei de falar, o cafezinho na padaria, aquele brigadeiro que você compra todos os dias no trabalho, aquele bolo de pote que você compra todos os dias como sobremesa, que você não consegue ficar sem, né? Esses pequenas coisas do dia a dia, que às vezes você fala, isso não faz a menor diferença. E se você for pôr na ponta da caneta, se você for pensar, não, a partir de hoje eu vou começar a economizar nisso, vou começar a diminuir a frequência, você vai começar a ver uma total diferença. Gente, eu suponho por mim, onde eu moro, aqui é zona rural, né? Eu costumo ir no médico com a minha filha uma vez por mês, porque ela faz um tratamento, ela passa numa médica, né, e não é aqui próximo de onde a gente mora. É aproximadamente 250 km, né? A gente sai daqui de casa, aí fica o dia todo, sai de madrugada, fica o dia todo fora. E eu suponho por mim, gente, esse dia que eu vou no médico com ela, a gente toma café na padaria, a gente almoça, né? Porque não tem, tipo assim, são coisas que não tem como evitar, né, gente? Precisa ir. E aí a gente faz o que? A gente toma café, almoça, aí tem tipo assim um lanche, né? Porque a gente toma café muito cedo, porque a gente sai de casa de madrugada. E aí eu fico pensando, meu Deus, se eu vou uma vez por mês com a minha filha e de almoços, a gente paga de almoço, né? Porque hoje em dia tudo tá caro, gente, tudo tá assim, um absurdo. E aí eu vou, compro comida, compro o café da manhã na padaria, e aí eu vejo, tipo assim, sabe? Um gasto assim que tipo você pensa, meu Deus, né? Então imagina uma pessoa ali que ele compra todo dia aquela coisa, aquele, né, aquele vício que ele tem todos os dias, durante 30 dias no mês. Imagine o tamanho do furo no bolso dessa pessoa. E muitas vezes, gente, quando a gente tem essas compras, né, esses gastos, né, que eu tô falando pra vocês, na maioria das vezes a gente fala, eu passo aqui no crédito, eu passo no crédito, e aí agora, né, um Deus nos acuda e passa tudo no crédito. E aí depois faz o quê? Se embanana tudo. Então comece a cortar esses pequenos gastos, assim, isso é imprescindível, tá, gente? Uma coisa que eu falo pra vocês é que eu comecei a pensar que o meu dinheiro não sumia. Era eu que não prestava atenção no que eu fazia, né? Fazia tudo por impulso e não tava nem aí. A segunda dica é guardar pouco e sempre. Gente, eu sempre vou bater na tecla sobre essa questão de guardar pouco e sempre, porque é o modo formiguinha, que eu falo sempre pra vocês em todos os vídeos, que é o modo formiguinha ativado, que é o quê? É guardar pouco e sempre. A formiga, ela guarda muito de uma vez? Não. Ela todos os dias faz esse percurso de guardar um pouquinho de comida, né? Todos os dias, levar lá pra dentro da casinha dela, para que quando chegue no inverno elas tenham estoque para elas se alimentarem. Da mesma maneira a gente não tem muito, não, mas a gente guarda pouco mesmo, guardando pouco e sempre, isso vai se tornar um hábito na sua vida, tá? Isso vai se tornar uma coisa assim, super natural, não vai ser uma coisa que vai lhe gerar um esforço, uma dor de cabeça. No começo sim, porque não é fácil. Falar aqui parece muito fácil pra mim, mas assim, eu já vivi isso, então eu sei que não é fácil, né? Você tá colocando essas práticas, essas dicas em prática, né? Para que isso vire um hábito, para que isso seja um hábito na sua vida. Então assim, o Primo Pobre ele fala muito sobre isso, né? Que é sobre fechar o ralo e abrir a torneira, que é o que? Você tenha controle financeiro em questão de evitar gastos. Se possível, gente, gastar apenas com o necessário. Ah, vai parar de viver? Não, vai parar de desperdiçar, né? Eu comecei guardando R$5. Eu acho que eu falo isso pra vocês em todos os vídeos, tá? Que eu comecei guardando R$5,
tá? Eu não tinha nada, nada, nada. Eu só tinha uma caixinha e um sonho. E graças a Deus, tipo assim, tudo se foi concretizando. Eu consegui pagar todas as dívidas. Consegui já, tipo assim, ver que isso é um hábito na minha vida, né? Isso se tornou natural na minha vida. E assim, não é guardar quando sobra, gente, porque não sobra. Eu sou assim, a super, como é que fala, gente? A pessoa que fala aqui muito nisso, que é o quê? Não sobra, tá? Você sempre vai ver eu falando aqui que não sobra, você tem que guardar, porque você tem que se pagar, você tem que pôr isso como uma obrigação. Por quê? Porque se você não começar a guardar, você não vai guardar nunca. Ah, mas eu tenho pouco. Se você não vai guardar pouco, você nunca vai começar. E você precisa dar o primeiro passo. A terceira dica é o quê? Evitar dívidas. Evitar novas dívidas, novos parcelamentos, novas dores de cabeça. Por que eu falo isso, gente? Porque esse mês eu me comprometi em pagar a fatura do cartão de crédito e não comprar nada mais no cartão de crédito, deixar o cartão de crédito lá, ó. Eu quero quitar ele. Quando eu quitar totalmente, eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês falando sobre isso. Por quê? Porque eu quero colocar essa meta de conseguir comprar apenas o que eu posso pagar e apenas o necessário. Por que isso? Porque muitas vezes, gente, a gente não entende que o cartão de crédito é um dinheiro emprestado, aquele dinheiro não é seu. E muitas das vezes a gente se empolga achando que o dinheiro, que o valor que tá ali no cartão de crédito é um valor que você pode usar e abusar. E não pode, porque senão, se você não ter cuidado, você vai parar na lama, tá? Na tábua de Moisés. Então, assim, tenham cuidado com o cartão de crédito, gente, para evitar novas dívidas, para evitar novos parcelamentos. Porque, assim, o cartão de crédito, ele é ruim? Não. Porém, para a pessoa que quer ter uma liberdade financeira, a pessoa que não tem controle financeiro, a pessoa tem que evitar, sim, o cartão de crédito. Por quê? Porque muitas das vezes você vai na empolgação, no impulso, e acaba comprando o mundo e o fundo, e depois você vê que aquilo foi uma grande besteira que você fez. Então, assim, evite novas dívidas, novos parcelamentos, porque assim, isso é importantíssimo para que vocês comecem a ter uma base financeira, a ter uma vida financeira equilibrada. Uma das coisas que eu percebi, gente, que quando a gente permanece com dívida, a gente permanece devendo, a gente não cresce, a gente não sai do lugar. Por quê? Porque você fica preso àquela dívida, né? Você tá sempre no zero. Por quê? Porque você tem esse compromisso de se endividar. Então, assim, a próxima dica é dificuldade da realidade. O que é isso, Ida? A dificuldade na realidade, gente, é você não aceitar o seu patamar de vida. Não é você não aceitar a sua realidade. Por exemplo, eu ganho um valor X de R$1.000 por mês, mas eu não aceito que eu ganhe esse valor. Só no cartão de crédito eu vou lá e gasto R$3.000 e aí depois eu fico... Porque, tipo assim, você não vive só de cartão de crédito, você tem contas fixas, você tem, né, enfim, vários compromissos, não é só isso. Então, assim, a pior coisa, a pior burrice do ser humano é você não aceitar a sua realidade. Como assim? Querer viver de status, tá? Não foi fácil sair dessa zona de conforto? Não foi, porque a zona de conforto, quando você sai, dói. Ah, mas é porque era um lugar bom? Não, muitas vezes é só pelo medo de sair, de querer tentar. Então, isso vai te prender um pouco, tá? Eu não vou falar que vai ser fácil, vai ter dias que você vai querer desistir, vai ter dias que você vai achar que você não tá saindo do lugar, né? Que você não tá tendo resultados, porém você precisa acreditar e moldar isso cada dia mais. Dia após dia, vocês vão começar a ver os resultados chegarem, tá? E por que eu falo isso pra vocês? Porque assim, muitas vezes, gente, não aceitar a realidade financeira que a gente tem é o que nos prende com as dívidas, é o que nos prende a viver nesse sofrimento. Porque de que adianta eu ter o melhor celular, eu ter a melhor roupa, eu ter o melhor sapato e eu não ter nada na conta, eu viver preocupada porque eu pago a conta do cartão de crédito esse mês e a do mês que vem já tá me esperando lá. Por quê? Porque eu não tenho controle financeiro. Então, assim, qual foi a virada de chave? Bom, a virada de chave, gente, foi quando, aplicando essas dicas por 30 dias, que eu fui ver
o quanto eu tinha evoluído nesses 30 dias, né? Porque como eu faço planilha, eu anoto tudo. Então, com 30 dias que eu vi o resultado, isso me surpreendeu. E isso me fez querer cada vez mais continuar com esses desafios, e onde eu tô me desafiando cada dia mais. Para que eu possa ver a minha evolução como pessoa e como uma pessoa que está procurando cada vez mais melhorar a vida financeira, né? Ter digamos que esse crescimento, né, modo formiguinha, devagar e sempre, que o importante é isso, gente, é não desistir. Então, assim, a gente tem que entender que a virada de chave é quando a gente passa a entender que não é sobre o valor, é sobre o hábito. Quando você começa a entender que aquilo é importante para sua vida, tá? Quando você passa a entender que não é só sobre o valor que está na sua conta, não é só sobre o valor que está no seu bolso, é quando você entende que a sua mentalidade já mudou ali, que você já começou a ver um resultado quando você fala, poxa, eu já comecei a mudar isso, eu não acreditava que isso funcionava, mas eu passei a acreditar nisso. Eu parei de viver no automático. E o que é viver no automático? Deixa a vida me levar e a vida leva eu. Tipo, não tá nem aí pra nada, né? Viver no automático é viver comprando por impulso, é querer viver com uma realidade fora da nossa realidade, né? Fora da curva. E aí, quando você para de viver no automático, você passa a entender o quanto a sua vida mudou financeiramente, mentalmente, né? Você é outra pessoa. E eu digo isso pra vocês, gente, com total certeza, né? Com total convicção de que, assim, se vocês seguir todas essas dicas que eu falei pra vocês aqui, colocando em planilha, evitando novos gastos, para que vocês consigam ver um resultado satisfatório. Mesmo que é pouco, mas eu consegui guardar, eu consegui sair dos parcelamentos, das dívidas. E isso é o que estava me mantendo no zero, porque assim, eu acabava de pagar uma coisa, mas já tava outra ali me esperando. Tipo assim, eu vivia no automático total, gente. Eu achava que a vida só tava boa se eu tivesse comprando, se eu tivesse parcelando. Parecia que a vida não tinha sentido quando eu não comprava alguma coisa. É você não saber controlar o seu emocional. Se tá triste, compra. Se tá feliz, compra. Se tá entediado, compra. Se conseguiu conquistar alguma coisa, compra. Bati os meus 3.000 inscritos aqui, vou comprar um bolo, vou gastar o dinheiro, coisa e tal, ao invés de eu estar economizando para que eu possa trazer cada vez mais resultados aqui para vocês na prática, mostrando que sim, é possível guardar mesmo ganhando pouco. Guardar no modo formiguinha, dia após dia, e mostrando para vocês o total resultado e a realidade que dá certo sim. E a pergunta que as pessoas sempre fazem: e funciona? Essas dicas que eu segui por 30 dias, funciona? Funciona sim, gente. Funcionam, mas você precisa aplicar. Como eu sempre dou um exemplo para vocês aqui, que todos os anos eu escrevia uma carta para Deus falando que eu queria juntar 10.000 reais, que eu queria mudar isso, que eu queria mudar aquilo, mas eu só colocava na teoria. Eu só escrevia, como se só escrever ali, né? Porque Jesus diz, né? Faça a sua parte que eu lhe ajudarei. Não era só eu escrever, né? E ficar sentada que o resultado ia vir. Eu comecei a colocar essas teorias em prática. Comecei a mover o meu pé do canto, e foi onde começou tudo acontecendo. Mas como? Quando você começa a ter atitude também, porque não adianta nada, gente, só ter teoria, só falar e não ter decisão. Por quê? Porque não é sobre mágica, gente. Essas dicas não é mágica, é decisão. É você decidir que você quer mudar, que você vai mudar a sua vida, tá? Que isso vai lhe impulsionar a mudar todos os dias um pouquinho, um dia após dia, e isso vai se tornar um hábito na vida de vocês, tá bom? Que você vai sair do zero, que você vai crescer, que você vai realizar todas as suas metas, né? Com foco, disciplina, discernimento. Mas peço a vocês que, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like aqui, tá bom? Deixa um comentário dizendo se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Compartilhe com algumas pessoas, tá bom? Peço a vocês também que dê o hype de vocês aqui nesse vídeo.
e me digam se vocês já aplicam alguma dessas dicas, se realmente funcionou pra vocês, porque funciona, tá, gente? Basta colocar em prática, né? Não é ficar esperando aí os resultados cair do céu, né, gente? E é isso, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe vocês grandiosamente. Gratidão, tá? Por ter cada um de vocês aqui, assim, é uma gratidão imensa ter cada um de vocês aqui, certo? E até o próximo vídeo. Tchau!